Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos dar início à apresentação do Orçamento de Estado para 2025, mas permitam-me primeiro que faça alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer à equipa de Secretários de Estado que me acompanha, o Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, a Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, o Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, o Secretário de Estado da Administração Pública e, naturalmente, às equipas dos gabinetes ministeriais, do meu próprio gabinete e do gabinete dos 4 Secretários de Estado, que nestes 6 meses que levamos praticamente de governo têm trabalhado de uma forma extraordinária e inexcedível. Mas permitam-me também um agradecimento a todas as pessoas que trabalham no Ministério das Finanças. Em primeiro lugar, à Direção-Geral do Orçamento, que é o pivô da elaboração de qualquer orçamento e que, de uma forma também extraordinária e abnegada, trabalhou muito para que este documento hoje possa ser entregue, tenha sido entregue no Parlamento e estejamos hoje aqui a explicar aos portugueses que orçamento é este para 2025. Um agradecimento ao GPARI, que elabora toda a parte macroeconómica e que este ano teve em simultâneo também que elaborar o Programa Orçamental Europeu, o Programa Orçamental Estrutural Nacional de Médio Prazo, que o Governo irá enviar a Bruxelas amanhã ao fim do dia, e o GPARI foi fundamental, quer no cenário macroeconómico, quer na elaboração deste programa orçamental. Um agradecimento à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que tem sempre um papel bastante relevante na parte das garantias, dos empréstimos, do capítulo 60, entre outras funções. Um agradecimento à Autoridade Tributária e Aduaneira, que tem um papel muito relevante na parte da Receita Fiscal e Aduaneira. Um agradecimento à DGAEP, à Direção-Geral da Administração e Emprego Público, uma área que o Governo quer reforçar e valorizar cada vez mais. Um agradecimento à UTAM, que é a unidade que segue o setor empresarial do Estado, e à UTAP, que é a unidade que segue as PPPs, e um agradecimento à Inspeção-Geral de Finanças e à Secretaria-Geral por todo o apoio que dão ao Ministério. Naturalmente que este agradecimento é também aos meus colegas de Governo, aos outros ministros e aos senhores secretários de Estado, que foram também inexcedíveis no trabalho e na compreensão daquilo que são as restrições de elaboração de qualquer orçamento. E, portanto, este agradecimento estende-se aos meus colegas de Governo e às suas equipas nos gabinetes. E, por último, um agradecimento a todas as entidades da Administração Central, Regional e Local, centenas de entidades que interagem para que este orçamento seja possível e que veem também refletidas as suas atividades e os seus projetos neste orçamento. Este Orçamento de Estado é um orçamento que procura refletir aquilo que são, aquilo que são as prioridades do Governo e aquilo que foi a atuação, peço desculpa que eu estou a passar demasiado rápido, aquilo que foi a atuação destes últimos 6 meses do Governo, aquilo que foram os programas, as medidas que foram desenvolvidas e aquilo que o Governo pretende ser a sua ação para o ano de 2025. É um orçamento que procura responder aos problemas das pessoas, procura baixar impostos para as famílias, para os jovens, para as empresas, reforçar a componente de rendimentos para as famílias e jovens, mas também para os pensionistas, valorizar a administração pública em termos de carreiras e das condições de serviço, apostar cada vez mais no investimento e na execução do PRR e, portanto, é um orçamento bom para o país, um orçamento para as famílias, um orçamento bom para as pessoas e um orçamento que procura resolver os problemas dos portugueses. O orçamento baseia-se num cenário macroeconómico de um crescimento de 1,8% este ano 2024 e 2,1% no próximo ano. É um cenário cauteloso, é um cenário que com boas perspectivas do ponto de vista do próximo ano, é um cenário alinhado com as principais entidades nacionais e internacionais que seguem a economia portuguesa. No caso do FMI e do Conselho de Finanças Públicas, a previsão de crescimento para 2025 é até superior à do Governo, 2,3% no caso do FMI, 2,4% no caso do Conselho de Finanças Públicas. Nós entendemos que a economia portuguesa tem de facto um enorme potencial e se não houver nenhum choque externo de grande magnitude, seja ele geopolítico, financeiro ou de outra natureza, a economia portuguesa tem condições para crescer acima de 2% nos próximos anos.
Do ponto de vista das contas públicas, o Governo estima um saldo orçamental para este ano 2024 de 0,4% do PIB e para o próximo ano 0,3%. E são estes os valores que estão acordados com a Comissão Europeia no diálogo técnico que tivemos do Programa Orçamental Europeu. Relativamente à dívida pública, ela cairá para 95,9% do PIB este ano, reduzindo-se depois novamente para 93,3%. E é importante que o país mantenha esta trajetória de excedentes orçamentais, de contas públicas equilibradas, com excedentes em torno de 0,2, 0,3 nos próximos anos, para que se possa continuar a reduzir de forma sustentada a dívida pública. O cenário macroeconómico aponta também para níveis de inflação já próximos de 2% e para uma manutenção do excedente externo no próximo ano. Do ponto de vista da receita, o orçamento tem uma quebra da receita fiscal de 25% do PIB em 2024 para 24,7% em 2025. Esta quebra da receita fiscal em 0,3 pontos percentuais resulta, sobretudo, ou quase exclusivamente, da redução de IRS que foi feita este ano e da redução do IRS jovem do próximo ano. Aliás, deixem-me dizer, eu não me recordo, nos últimos muitos anos que acompanho matérias de finanças públicas, de um orçamento que, reduzindo alguns impostos, não agrava nenhum imposto. Nós vamos atualizar os escalões de IRS, de acordo com a lei, em 4,6%, a inflação prevista para o próximo ano é 2,3%, portanto, os escalões de IRS serão atualizados a um valor que é sensivelmente o dobro daquilo que é a inflação prevista, o que significa também uma redução do IRS que as pessoas pagarão no próximo ano. Nós vamos atualizar os escalões de IMT à inflação, que significa que a valorização das casas também não terá imposto agravado. Nós já aprovámos a isenção de IMT e de imposto de selo para a compra de primeira casa por parte de jovens até aos 35 anos e até nos impostos especiais sobre consumo não faremos qualquer atualização mesmo à inflação. E, portanto, mesmo nos impostos especiais sobre consumo, o ISP, bebidas alcoólicas, tabaco, veículos, não há qualquer agravamento, nem sequer ao nível da inflação. As contribuições para a Segurança Social subirão de 12,7% para 12,9% e a receita total sem PRR tem uma redução de 43,5% para 43,2%. O ano de 25 e de 26 é marcado muito pela execução do PRR. E essa execução coloca desafios do ponto de vista operacional para a administração pública e para o país, mas também do ponto de vista das contas públicas. Do ponto de vista da despesa, nós prevemos que a despesa com pessoal represente 10,8% este ano e para o ano 10,9% do PIB. Isto resulta da melhoria e da valorização de algumas carreiras com as quais já chegámos a acordos. As prestações sociais terão uma redução em percentagem do PIB, dado que a atualização das pensões este ano, seguindo a lei, será inferior aos anos anteriores, mas sempre compensando a inflação e com um valor ligeiramente acima. E se excluirmos o PRR, a despesa total cai de 43% para 42,5% do PIB. O PRR em 25 e 26 é muito exigente, porque tem um montante por executar muito significativo, tem um número de marcos e metas também muito elevado e, sobretudo, tem a componente dos empréstimos. Enquanto que a componente dos subsídios no PRR é neutra do ponto de vista orçamental, ou seja, a realização de despesa tem a contrapartida do registro da receita, a componente de empréstimos não é neutra do ponto de vista orçamental. Ou seja, há o registro da despesa, mas não há contrapartida da receita na componente de empréstimos. E para 2025 estamos a falar de cerca de 1,5 mil milhões de euros, o que significa cerca de 0,5% do PIB. E, portanto, sem PRR, nós temos uma redução da despesa total em percentagem do PIB. A dívida pública, como já referi, o ano passado fechou em 97,9%, este ano prevemos uma redução para 95,9% e no próximo ano para 93,3%. Este é um esforço que o país tem que continuar a fazer
e até 2028 aproximarmos de valores em torno dos 80% do PIB. E quais são as principais medidas que o Governo já adotou e que têm agora reflexo neste orçamento do ponto de vista financeiro e orçamental? Primeiro, o alargamento do IRS jovem, uma medida que introduzimos no orçamento, e aproveito para esclarecer, ao colocar a nova formulação do IRS jovem na Lei do Orçamento de Estado, o Governo pediu hoje à Assembleia da República para retirar a proposta de lei, a proposta de autorização legislativa que tinha entregue em julho, o mesmo para o IRC. Ao colocar a descida de 1 ponto percentual no articulado da lei, o Governo também pediu à Assembleia da República a retirada da autorização legislativa para a descida do IRC. E o IRS jovem, na formulação que agora apresentamos, alarga o IRS jovem que existe para todos os jovens, independentemente dos níveis de escolaridade, corrigindo assim uma brutal injustiça e desigualdade do modelo anterior, fixa como idade máxima os 35 anos e permite um período de 10 anos em que os jovens terão um desagravamento fiscal. No primeiro ano, uma isenção de imposto a 100%, entre o segundo e o quarto ano, uma isenção de imposto a 75%, entre o quinto e o sétimo ano, uma isenção de imposto a 50%, e depois entre o oitavo e o 10º ano, uma isenção de imposto a 25%. Este é um instrumento fundamental e que mantém os objetivos que o Governo tinha definido: alargar a todos os jovens, um horizonte temporal longo e um benefício fiscal significativo para manter e atrair jovens em Portugal. O Governo já aprovou medidas como o alargamento da Porta 65, a isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira casa para os jovens até aos 35 anos e estará operacional no final do ano, que já foi publicado, quer o decreto-lei, quer a portaria, uma garantia pública para o crédito à habitação na compra de primeira casa por parte de jovens até aos 35 anos. Foi também recentemente aprovado pelo Conselho de Ministros o alargamento do passo social gratuito e a criação do passo ferroviário verde com valor mensal de 20 €, que permite utilizar os comboios com exceção do Alfa pendular. As medidas para as famílias também são conhecidas. A atualização dos escalões que eu já referi em 4,6, um valor que é sensivelmente o dobro da inflação prevista para o próximo ano. Uma autorização, a isenção de IRS e de TSU para prémios de produtividade que as empresas paguem no próximo ano. Uma redução em 50% da retenção autónoma de IRS sobre o trabalho suplementar e o alargamento da isenção do subsídio de refeição quando pago em vales de refeição, de 60% para 70% do valor de referência. Outra medida, esta acordada em concertação social, é o aumento do salário mínimo nacional. No próximo ano passará de 820 para 870 €, chegando em 2028 a 1.020 €. Vamos naturalmente, neste orçamento, também atualizar o mínimo de existência, de maneira a que quem ganha o salário mínimo continue a não pagar IRS. Para as empresas, reduzimos a taxa de IRC de 21% para 20%, reduzimos para as PMEs nos primeiros 50 mil € de lucro a taxa de 17% para 16% e reduzimos em cerca de 20% a tributação autónoma sobre as viaturas, eliminamos a tributação autónoma sobre a oferta de espetáculos e mantemos a suspensão do agravamento da tributação autónoma para as empresas que tenham declarado prejuízos. São também conhecidas as medidas que apresentámos em julho no programa Acelerar a Economia, o alargamento do IVA de caixa de 500 mil para 2 milhões de faturação, incentivos fiscais a empresas que façam aumentos salariais superiores a 4,7%, a majoração em 20% das despesas com seguros de saúde, a isenção de imposto de selo em operações de tesouraria, o aumento da dedutibilidade de gastos de operações de concentração, o reforço do incentivo à recapitalização e um programa até ao final da legislatura com a administração pública a pagar a fornecedores a 30 dias. Do ponto de vista do PRR, como sabem, a crise política que levou à queda do anterior governo e a eleições em março atrasou a execução do PRR. Nós estamos a recuperar essa execução na perspectiva de podermos chegar ao final de 2026 com a totalidade do PRR executado, sobretudo na componente subsídios, que são 16 mil milhões,
a que depois soma a componente de empréstimos, que são cerca de 6 mil milhões. Também temos para 2025 mudanças do ponto de vista do processo orçamental. Como terão a oportunidade de ver, o articulado este ano não tem aquilo a que se costumava designar de cavaleiras orçamentais, ou seja, normas que não têm diretamente a ver com o processo orçamental e que eram colocadas, normas meramente programáticas, alterações a decretos-lei, entre outras medidas. Alterações ao sistema fiscal, nós no articulado optámos por colocar apenas aquilo que é estritamente orçamental e depois aquilo que resultou do acordo de concertação social firmado no início deste mês. E, portanto, pretendemos no próximo ano apresentar no Parlamento uma revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, primeiro para adaptar a Lei de Enquadramento Orçamental àquilo que são as novas regras orçamentais europeias, a introdução de mecanismos de revisão de despesa, de spending review, reforçar o compromisso com a igualdade de género, com a Lei de Bases do Clima e a revisão de outras normas da Lei de Enquadramento Orçamental que o Governo entenda ou que depois o Parlamento, em sede de discussão na especialidade, entenda realizar. E, portanto, este é um orçamento com 3 objetivos: recuperar o país, reformar a economia, relançar Portugal, sempre com responsabilidade orçamental. Muito obrigado. Vamos então dar início ao período de perguntas e questões. Como sabem, foi feito um sorteio, vamos respeitar a ordem desse sorteio. Volto a pedir a cada meio, por favor, que tente limitar a 2 questões por meio. O Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado responderão em conjuntos de questões 2 a 2, 2 meios de cada vez. Portanto, eu chamava novamente o Sr. Ministro de Estado e das Finanças ao palco, o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, o Sr. Secretário de Estado João Silva Lopes, do Tesouro e Finanças, e a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, Marisa Garrido. Pedia também que se identificassem antes de colocarem as questões. Obrigada. Obrigado. Posso começar? Boa tarde, Henrique Simões de Almeida, da Bloomberg. Sr. Ministro, reparei que a TAP não está incluída aqui no orçamento. Gostava de começar por aí, peço desculpa. Gostava de saber quando é que o Governo planeia dar início à privatização da TAP, se já tem muitos interessados e quando é que espera concluir esse processo. Obrigado. Olá, boa tarde, Diogo Cavaleiro do Expresso. Queria perceber em relação ao IRS jovem, queria perceber se têm contas de quantos jovens é que vão ser abrangidos, se há uma estimativa média de qual o valor que se espera que os jovens venham a conseguir poupar. E depois queria perceber também, relativamente a impostos, o ISP, há um aumento desta receita, portanto vão acabar com a ajuda que há neste imposto. Obrigado. Muito obrigado pelas questões. Relativamente à questão da TAP, nós estamos em diálogo com as 3 companhias aéreas que mostraram interesse na privatização da companhia. Este é um diálogo preliminar, em que estamos a analisar aquilo que é a pretensão de cada uma dessas companhias. Nós definimos sempre 2 objetivos. O primeiro, a manutenção do hub de Lisboa e o desenvolvimento da TAP em termos de rotas, porque isso é fundamental para o país e para o setor do turismo. E segundo, naturalmente, procurar recuperar no médio e longo prazo uma parte daquilo que foi o valor que os contribuintes despenderam na companhia.
Nós pretendemos acelerar esse processo, mas não me posso neste momento comprometer com qualquer data ou qualquer indicação. Relativamente às questões do Expresso, o IRS jovem, a nossa estimativa é que chegue pelo menos a 350 a 400 mil jovens, mas ainda estamos no processo de apurar com mais detalhe esse valor. Relativamente ao ISP, a subida da receita do ISP em 25 explica-se por duas razões. A primeira, se consultarmos o boletim de discussão orçamental da DGO de agosto, nós vemos que até agosto a receita de ISP está a crescer 15% este ano. Portanto, há aqui um efeito de consumo muito significativo. E segundo, nós atualizamos a taxa de carbono em final de agosto e depois em setembro, e portanto o crescimento da receita de ISP para 2025 resulta da atualização da taxa de carbono, são cerca de 525 milhões de euros, 500 milhões de euros, se a memória não me está a trair, e o efeito base do consumo. Volto a repetir, nenhum dos impostos especiais sobre consumo foi agravado nem sequer ao nível da inflação, coisa que era normal acontecer. Muitas vezes os governos até agravavam os impostos especiais sobre consumo acima da inflação, porque tem um efeito indireto e, portanto, menos perceptível pelos contribuintes. Nós entendemos não fazer qualquer agravamento das taxas de imposto nos impostos especiais sobre consumo e, portanto, a variação que vê em todos eles é o resultado do aumento do consumo, sendo que no ISP é também resultado da atualização da taxa de carbono. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Ministro. Miguel Domingos, TVI CNN Portugal. Antes de mais, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Estamos aqui mais do que 10 jornalistas. O sorteio limita perguntas a 10 jornalistas. Pergunto-lhe se também está incomodado, como o Sr. Primeiro-Ministro, por nós usarmos auricular, uma vez que ofegantes não estamos. Estamos tranquilamente sentados. Depois, deixe-me perguntar-lhe sobre o salário mínimo. Tivemos a garantia da Ministra do Trabalho que continuará isento de pagamento de IRS. Para quanto é que sobe então o mínimo de existência nesse caso? E depois, se sente confortável com as críticas do Governador do Banco de Portugal em relação ao aumento da despesa, que diz que está no nível mais alto desde 1992, se o preocupa ou não. Muito obrigado. Boa tarde, Fernanda Fernandes, da RTP. Boa tarde, a Fernanda Fernandes, da RTP. Eu perguntava se está ou não incomodado neste momento ou preocupado com o eventual chumbo deste orçamento, tendo em conta que é preciso um acordo. Peço desculpa que eu não ouvi. Se está preocupado com o chumbo deste orçamento, tendo em conta que está a apresentá-lo neste momento e não há certezas se ele irá passar ou não. A segunda pergunta é se não teme que haja aqui um risco de déficit, tendo em conta que também as críticas do Governador do Banco de Portugal a dizer que nunca houve um aumento de despesa tão grande desde 1992. Há ou não um risco de déficit? Obrigada. Muito obrigado. Relativamente às questões que a TVI nos colocou, o salário mínimo nacional continuará a estar isento de IRS, eu referi isso na minha apresentação, portanto o mínimo de existência é atualizado para um valor que permita cobrir o salário mínimo. Eu não sei de cor o valor, mas se me der depois uns minutos para eu consultar o articulado, eu dar-lhe-ei esse valor. Relativamente àquilo que foram as declarações do Sr. Governador, e respondendo também, se me permitiram responder também em simultâneo à pergunta que foi similar da RTP, é importante lembrar que o orçamento para 2024 tinha um crescimento da despesa em contas nacionais de 9% e em contabilidade pública de cerca de 11,5%. Portanto, há um conjunto de decisões no Orçamento de Estado para 24 que explicam uma grande parte do crescimento da despesa este ano e no próximo ano. Em todo o caso, o Governo também tomou decisões, seja no aumento do complemento solidário para idosos, seja na valorização de algumas carreiras que, naturalmente, também contribuem para a subida da despesa. O próprio Parlamento, não contribuindo para a subida da despesa, contribuiu significativamente para a redução da receita, com o IVA da eletricidade, com o fim das portagens em algumas SCUTs e com um IRS diferente daquele
que foi proposto pelo Governo. Creio que o país, e eu tenho dito isto algumas vezes, o país não está neste momento em condições, quer do ponto de vista dos serviços públicos, quer da elevada carga fiscal que incide sobre as famílias e as empresas, quer pela execução do PRR, não está em condições de ter superávites muito elevados. Nós estamos, e respondendo agora à questão específica da RTP, nós estamos bastante confortáveis que se a economia crescer em torno de 2%, o país continuará a ter um superávit em 2025, mesmo com o efeito que o PRR tem, que eu recordo que na componente de empréstimos representa 0,5% do PIB de despesa, sem a respectiva contrapartida da receita. E, portanto, quando olhamos para aquele superávit 0,3, se não tivéssemos a componente de empréstimos do PRR, que é muito importante, porque nos vai permitir um conjunto de infraestruturas e um conjunto de investimento relevantes para o país, nós teríamos um superávit superior. Portanto, do ponto de vista das contas públicas, estamos bastante confortáveis. Recordo, quer o Conselho de Finanças Públicas, quer o Fundo Monetário Internacional, nas suas previsões divulgadas nas últimas semanas, apontam para 25 e para 26 a manutenção de pequenos superávites e depois, sem o efeito dos empréstimos do PRR, superávites até já mais elevados em 27 e 28. Relativamente ao chumbo do Orçamento de Estado, creio que o país deve estar preocupado com isso, porque este é um bom orçamento, exige-se às oposições responsabilidade, mas este é também o momento da apresentação do orçamento e não da discussão política e, portanto, eu guardarei essa discussão política para, sobretudo agora, ao Parlamento, uma vez que, tendo o Governo cumprido a sua obrigação de, a 10 de outubro, entregar a Lei do Orçamento de Estado no Parlamento, ela é agora uma lei do Parlamento e será discutida e votada no Parlamento. Mas penso que é muito importante para o país, para as reformas que estamos a executar, para a execução do PRR, para as mudanças que o país precisa, que o orçamento seja aprovado. Muito obrigado. Boa tarde, Ana Suspiro, do Observador. Eu gostava de saber se será possível dar-nos uma ideia de qual será a atualização do indexante de apoio social e das pensões no próximo ano. Sinalizou que queria compensar um bocadinho a inflação. E relativamente aqui à questão mais política, gostava de saber se o Governo, ou se esta proposta tem margem financeira para negociar outras medidas com a oposição e se não receia que a discussão na especialidade desvirtue totalmente a proposta que foi aqui apresentada. Obrigada. Boa tarde, Ania Ataia do ECO. Gostava de lhe perguntar, apesar da redução da taxa de IRC, espera um aumento da receita com este imposto de 6,1%. O que é que explica, o que é que suporta esta receita fiscal esperada? E, no seguimento da pergunta da colega do Observador, além de qual a margem orçamental para acomodar medidas da especialidade, também qual a margem que existe para acomodar os tais choques externos que possam vir a acontecer para a economia. Se perante esses choques existe algum espaço para depois reagir. Obrigada. Muito obrigado. Começando então por responder ao Observador, a atualização quer do indexante de apoios sociais, quer das pensões, será a atualização que resulta da lei. A lei prevê que quando há crescimento económico, a atualização seja feita à inflação mais uma pequena percentagem desse crescimento económico. Nós iremos aplicar a lei e o que já dissemos relativamente às pensões é que se no próximo ano houver margem orçamental, iremos repetir a medida que tomámos este ano, peço desculpa, que foi apresentada em agosto e que foi agora concretizada, de um suplemento extraordinário aos pensionistas. Portanto, se houver em 25 margem orçamental, se no decorrer da execução orçamental, quando chegarmos mais ou menos ao verão, as contas públicas estiverem bem, nós iremos tentar fazer um novo suplemento extraordinário de pensões, como fizemos este ano.
Relativamente à segunda questão que colocou sobre a margem orçamental e sobre a discussão na especialidade, e permita-me também que responda em simultâneo a essa questão ao ECO, a margem orçamental, o país comprometeu-se num diálogo técnico com a Comissão Europeia no próximo ano a ter um superávit de 0,3. O secretário-geral do Partido Socialista, depois da última reunião que teve com o Sr. Primeiro-Ministro, no dia em que houve o debate quinzenal, disse que estava comprometido com o saldo orçamental que o Governo pretendia atingir no próximo ano, de um superávit de 0,3. Portanto, aquilo que eu espero é que, caso o orçamento seja viabilizado, os partidos sejam responsáveis na discussão na especialidade e não alterem aquilo que é o objetivo do país de ter um superávit de 0,3 no próximo ano. Porque isso é fundamental, por um lado, para cumprir as regras orçamentais europeias e, por outro, para continuar a reduzir a dívida pública. E, por isso, o apelo à responsabilidade da oposição é um apelo para a viabilização do orçamento na generalidade, mas é também um apelo para a responsabilidade na especialidade, naquilo que se vota, e eu fui deputado nos últimos 2 anos e tive 3 discussões de orçamento e sei que há sempre muitas propostas de alteração. Aquilo que se pede à oposição é responsabilidade na viabilização do orçamento e depois responsabilidade na discussão e votação na especialidade. Sobre a questão do aumento da receita de IRC, a redução da taxa de IRC em 25 só terá efeito na receita em 26, uma vez que as empresas sobre o lucro entregam o modelo 22 de 25 em 26. A receita de IRC este ano teve uma subida muito significativa, já está a teve nas liquidações e nos pagamentos por conta, porque os lucros de 23 das empresas foram bastante superiores aos lucros de 22. Aquilo que os dados nos indicam é que os lucros das empresas em 24 serão superiores aos lucros de 23 e, portanto, como o IRC que é pago em 25, seja por via das liquidações, seja por via dos pagamentos por conta ou dos pagamentos adicionais por conta, resultam do lucro de 24, a nossa expectativa é que a receita em 25 cresça e depois o efeito da descida de 1 ponto percentual em 25 acontecerá naturalmente na receita de 26. Muito obrigado. Desculpe. Relativamente aos choques externos, o país tem um superávit de 0,3 exatamente para responder a esses choques externos. Naturalmente que a gestão orçamental ao longo do ano acautela aquilo que é o comportamento da economia e aquilo que é a evolução da economia portuguesa e, naturalmente, há o efeito dos estabilizadores automáticos, se a economia travar, mas nenhuma instituição nacional ou internacional perspectiva que isso aconteça. Pelo contrário, todas apontam que uma recuperação do crescimento da economia portuguesa em 25 e todas têm crescimentos de 2% e, no caso, como eu referi, do Fundo Monetário Internacional e do Conselho de Finanças Públicas, até valores superiores a 2%. Ora, boa tarde. Aqui só Luís Reis Ribeiro, do Diário de Notícias. Eu gostava de começar por perguntar relativamente à margem orçamental, novamente fazendo um follow-up ao que perguntaram os restantes colegas. O excedente deste ano vai ficar um pouco acima daquilo que estava previsto há 6 meses. Queria perceber o que é que vai acontecer com esse resultado adicional de 1/10. Ele, portanto, vai ficar, não transitará e vai ser apresentado como resultado final, correto? E a margem orçamental para o ano que vem, em quanto é que está estimada? Em milhões de euros, se nos puder dizer. Já com todas as medidas que estão aqui vertidas no orçamento. Em segundo lugar, queria também perceber, em termos de margem orçamental, portanto, este exercício orçamental já acomoda as metas estruturais, a parte inicial relativa a 2025 das metas estruturais do novo pacote de governação económica, correto? Portanto, a enviar à Comissão Europeia.
E em terceiro, eu queria só perguntar sobre os pressupostos orçamentais e relativamente ao preço do petróleo, que tem uma descida muito significativa, portanto, este reflexo de valores nos mercados de futuros, seguramente. Há algum plano de contingência para fazer face a uma mudança radical neste valor do barril de petróleo, que desce para 75,5 dólares em 2025? Obrigado. Boa tarde, João Ferreira, do canal Now. Eu queria reforçar aqui a colega do meu camarada do DN, para que quantificar, para que os portugueses tenham essa noção da margem orçamental que, de facto, o Governo dispõe para acomodar qualquer variável, qualquer imprevisto, porque isso, de facto, é importante, porque, aparentemente, essa margem vai ser muito reduzida e há cenários de incerteza, especialmente na atualidade internacional, que podem, de facto, fazer com que, tal como alertou o Governador do Banco de Portugal, em 2025 Portugal volte a cair para um cenário de déficit. Portanto, gostaria, de facto, que conseguisse quantificar em número essa margem orçamental para emergências. E depois, apesar de ser, obviamente, uma discussão eminentemente financeira e económica, eu gostava de lhe perguntar, até pelo atual contexto político, o Primeiro-Ministro tem a convicção profunda de que o orçamento vai ser aprovado. Eu gostava que o Sr. Ministro do Estado e das Finanças dissesse aos portugueses qual é que é a convicção que tem, até pela sua experiência também política, se de facto este orçamento vai ser aprovado ou não. Muito obrigado. Muito obrigado. Os saldos orçamentais não transitam de um ano para o outro. Portanto, quando o país tem um saldo orçamental positivo, ou seja, tem um excedente orçamental, isso significa uma redução adicional da dívida pública. E, portanto, isso relativamente a 24, o nosso objetivo é 0,4% do PIB, e isso significará uma redução adicional da dívida pública, numa diferença de 1/10 face àquilo que era a nossa estimativa há uns meses. Relativamente ao saldo orçamental de 25, nós estimamos em cerca de 0,3% do PIB, num valor sensivelmente em torno dos 700 milhões de euros. Eu não lhe chamaria margem para negociar, porque isto é o que está acordado nos diálogos técnicos com a Comissão Europeia. Naturalmente, volto a repetir, o comportamento da economia é acompanhado ao longo do ano em termos de execução orçamental. Nenhuma instituição neste momento prevê qualquer desaceleração para a economia portuguesa, pelo contrário, prevê uma aceleração e, no caso do Conselho de Finanças Públicas, até uma aceleração significativa para um crescimento de 2,4%, e isso dá-nos confiança que a economia portuguesa vai continuar a crescer, vai crescer mais, efeito de investimento privado, efeito do PRR, efeito do consumo das famílias por via das medidas dos aumentos de rendimento, e com esse crescimento e com as medidas de melhoria da gestão da despesa pública, nós perspectivamos que o país em 25 e 26, apesar do esforço financeiro que faz para executar o PRR na componente de empréstimos, que em 25, como eu referi, são cerca de 1,5 mil milhões de euros de despesa que não tem contrapartida de receita, e depois em 26 serão cerca de 3 mil milhões de euros de despesa que não tem contrapartida de receita. O último relatório do Conselho de Finanças Públicas tem uma análise sobre isso bastante detalhada. Apesar desse esforço financeiro de execução do PRR, o país continuará a ter excedentes em 25 e 26 e depois nos anos seguintes de 27 e 28. Aquilo que apresentámos hoje no Parlamento relativamente ao Orçamento de Estado para 25 está naturalmente totalmente alinhado com o Programa Orçamental Europeu para 25 e depois para os anos seguintes. Aliás, deixem-me dizer, eu vi uma notícia que a entrega do Programa Orçamental Europeu tinha sido adiado e essa notícia não corresponde à realidade. O que o regulamento diz é que os países entregam até 20 de setembro, podendo pedir um adiamento até 15 de outubro. E aquilo que nos pareceu normal e que nós comunicámos à Comissão logo no início, quando entramos em funções, é que, sendo a obrigação do Governo entregar o Orçamento de Estado na Assembleia da República a 10 de outubro, que seria natural que entregássemos também o Programa Orçamental Europeu na mesma data à Comissão Europeia. Não faria sentido antecipar a entrega de um documento
porque os dois documentos estão perfeitamente alinhados. Obviamente o Orçamento de Estado tem apenas a perspectiva temporal de 25, o Programa Orçamental Europeu tem a perspectiva temporal de 25 até 28. Mas para o ano 25 os dois documentos estão perfeitamente alinhados e por isso é que eles são entregues no mesmo momento. Enfim, o Orçamento hoje, o Programa Orçamental Europeu amanhã, ao fim do dia, enviaremos para Bruxelas. E, portanto, a pergunta que o DN fez, o Programa Orçamental Europeu tem uma análise de sustentabilidade da dívida que é baseada, por um lado, na evolução do saldo primário estrutural e, por outro, na trajetória média da despesa primária líquida. Ambos os indicadores são perfeitamente cumpridos no documento que amanhã enviaremos à Comissão Europeia. Sobre a minha convicção relativamente ao Orçamento de Estado, eu também tenho a convicção que ele será aprovado, porque este é um bom orçamento para o país, é um bom orçamento para as famílias, para os jovens, para os mais idosos, para os mais vulneráveis, para as empresas e, portanto, acho que todos vamos ter responsabilidade e aprovar o Orçamento de Estado no Parlamento. Boa tarde. Mariana Espírito Santo, da Lusa. Gostava de perguntar relativamente ao IRS Jovem, visto que deixa de existir a obrigatoriedade de um grau académico, qual é que passa a ser o primeiro ano de aplicação desta medida? E também relativamente a algumas medidas da habitação que estavam previstas terminar este ano, como por exemplo a isenção de comissões na amortização, essa medida vai mesmo terminar este ano ou está previsto prolongar? Obrigada. Boa tarde, Liliana Borges, do Público. Eu começava por perguntar, uma vez que o Orçamento do Estado prevê uma atualização salarial em torno dos 52,63 euros, ou correspondente ao mínimo 2% na função pública, mas ontem a Secretária de Estado disse que iria apresentar uma nova proposta no dia 16, eu queria perceber se vê que existe margem para ir mais longe nos aumentos. E ainda, mantendo o tema das margens, queria perceber qual é a margem orçamental necessária, o valor em concreto, que permitirá atribuir o tal novo suplemento extraordinário de pensões para 2025 que falou há pouco. Obrigada. Muito obrigado. Relativamente às questões da Lusa, o IRS Jovem, o primeiro ano de aplicação, é o primeiro ano em que a pessoa entrega a declaração de IRS, ou seja, um jovem que entrega a declaração de IRS como dependente, o que no Código de IRS significa até aos 26 anos estar a estudar e ter um rendimento anual bruto inferior ao salário mínimo, pode fazê-lo como dependente e, nesse caso, não conta para os 10 anos do IRS Jovem. A partir do momento em que um jovem entrega a declaração de IRS sozinho ou com outra pessoa em casal, mas que já não entrega como dependente, esse é o seu primeiro ano de trabalho e é a partir desse momento que entra naquele regime de 10 anos de redução de IRS. Tendo naturalmente como limite os 35 anos, portanto, se alguém começar a trabalhar aos 36 anos, já não qualifica como jovem, portanto já não beneficia desse regime, mas eu creio que esses casos serão relativamente raros. Relativamente, no que diz respeito às medidas temporárias que foram aprovadas para a habitação num contexto de subida das taxas de juros, nomeadamente a isenção de comissões, nós estamos a analisar, é algo que é decidido por decreto-lei, portanto até ao final do ano o Governo tomará uma decisão. Sobre as questões do público, a atualização salarial para a função pública é aquela que decorre do acordo de rendimentos que estava firmado pelo anterior Governo. Nós já iniciámos e continuaremos a dialogar com os sindicatos e iremos analisar aquilo que é possível, sendo que o compromisso é fazer, no mínimo, aquilo que estava no anterior acordo de rendimentos. Quanto ao suplemento de pensões, se no decorrer do próximo ano, quando tivermos mais ou menos a meio da execução orçamental, a execução orçamental estiver a correr melhor do que aquilo que nós projetamos para 25 e haja um valor que nos permita manter o objetivo de equilíbrio orçamental e do superávit fixado para 25
e com isso fazer um suplemento de pensões, faremos, tal como fizemos este ano, é algo que só poderemos antecipar lá para julho ou agosto do próximo ano. Muito obrigado. Muito bem, damos assim por concluída esta conferência de imprensa. Obrigada a todos pela vossa presença e continuação de um bom trabalho.